Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de História de hoje vamos falar um pouco sobre as profissões. O que a gente poderia falar na aula de História sobre as profissões, sobre como as profissões se modificam? Então, será que todas as profissões que existem hoje, elas sempre existiram? Ou será que existem novas profissões, novas formas de trabalho? E como evoluiu as formas de trabalho, né? Será que a gente sempre teve esses tipos de profissionais, essas formas de empregado e empregador? Será que sempre foi assim? Ou será que na história aparecem outras formas de trabalho? Vamos conhecer um pouco mais? Nós podemos observar que as profissões, né, são as relações de trabalho e foram modificando ao longo da história. Então, essas relações de trabalho entre quem presta o serviço ou quem emprega ou quem trabalha e quem manda. Então, existe uma diferença entre essa relação de trabalho. Quando a gente fala relação de trabalho, é porque existe sim em pessoas que têm um emprego, em pessoas que estão procurando emprego, em pessoas que trabalham por conta própria ou pessoas que já trabalharam sem receber nada por isso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e entender um pouco mais sobre as profissões. Diferentes tipos de trabalho. Então a gente já teve na história aí várias formas de trabalho. Um deles é o trabalho escravo, né? As pessoas eram escravizadas. A gente vai falar um pouquinho na frente sobre ele. A gente já teve trabalho, a gente existe hoje, né? O trabalho voluntário. O que é trabalho voluntário? Você já ouviu falar? Você conhece? Você já fez algum trabalho voluntário? A gente tem também o trabalhador autônomo, né? A pessoa que trabalha de forma autônoma. Você conhece, você sabe? Empregado. A gente tem também o trabalho informal. A gente tem empresários, né? Ou empreendedor, existe uma diferença, a gente vai falar um pouco também. E a gente tem também as pessoas que estão desempregadas. Então, professora, mas desempregado pode ser qualquer pessoa? Não, tem uma observação que a gente precisa falar um pouco mais aí em relação às profissões, então os diferentes tipos de trabalho. Então vamos falar um pouco agora sobre o trabalho escravo, né? O trabalho escravo, ele faz parte da história do Brasil. Quando a gente for falar sobre história do Brasil, a gente vai falar então sobre a escravidão. E o que se refere à escravidão, né? É um trabalho forçado, sem nenhuma condição. As pessoas trabalham obrigadas e elas não têm hora de iniciar nem de terminar o trabalho. Eles têm que estar à disposição o tempo todo. Então é um trabalho forçado. O que eu estava falando, condição de escravidão, é onde a pessoa ela não tem desejo, às vezes ela não quer trabalhar naquilo, mas ela é obrigada a fazer, né? Então as pessoas às vezes são até submetidas a situações desumanas para poder prestar esse trabalho escravo aí. Então é uma parte da história que a gente tem que falar depois com bastante calma. Então a gente vai falar do trabalho escravo, sobre essas condições aí. No Brasil ele é proibido por lei, né? Antes não. Na história a gente já teve no Brasil o trabalho escravo como uma grande parte da mão de obra. Hoje não. O Brasil, por lei, é proibido o trabalho escravo. E tem uma regulamentação de diversas formas de trabalho. Então, claro que o trabalho escravo, ele por lei foi extinto, mas ainda assim existem empregadores, né, pessoas a demanda de trabalho é muito grande, o tempo, o trabalho, a pessoa trabalha por várias horas, exaustivamente, então, e não é bem remunerado, às vezes não tem os seus direitos garantidos enquanto trabalhador, então é preciso ter muito cuidado em relação aos seus direitos enquanto empregado e também enquanto empregador. Se você está contratando alguém, você precisa, por lei, seguir as orientações para
aquela faixa de trabalhadores, para aquelas pessoas, como elas irão trabalhar. Então, existem formas de trabalhos diferentes, pessoas que trabalham no período noturno, que é o período da madrugada, existem pessoas que trabalham, os médicos dão plantão, então eles são assegurados pela lei de outra forma. Existem as pessoas que trabalham de turno, né, em empresas, que também é outra forma. Então é preciso respeitar a regulamentação de cada estado, de cada município e a legislação do Brasil em relação ao trabalho, à profissão. E aí eu falei com vocês sobre o trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? É diferente do trabalho escravo. Aqui é um trabalho que não é remunerado, o trabalho escravo também não é remunerado, mas o trabalho voluntário ele não tem uma remuneração obrigatória, né? A pessoa, olha lá, ela oferta o trabalho livre. Eu, por livre e espontânea vontade, vou oferecer o meu trabalho para ou ajudar alguma instituição, ou ajudar alguma entidade carente, ou fazer simplesmente o meu trabalho de forma voluntária, sem que eu receba nada por isso, mas eu oferto, né? Eu tenho desejo desse trabalho, eu quero fazer esse trabalho, então eu não estou sendo obrigada, então é diferente do trabalho escravo. E aí ele mobiliza milhares de pessoas. Então a gente tem no Brasil hoje muitas pessoas que trabalham de forma voluntária, principalmente no período que a gente está vivendo com o coronavírus, né? Então a gente tem várias pessoas trabalhando de forma voluntária. Eles estão doando o seu tempo de trabalho, o seu conhecimento para ajudar as outras pessoas. Isso porque a gente tem vivido uma fase de crise muito grande. Mas o trabalho voluntário, ele existe há muito tempo. Então, se você quer trabalhar de forma voluntária, existe sim algumas regras, algumas normas que você precisa seguir do lugar onde você vai prestar o serviço, mas é um serviço em que você se doa, né? Não é obrigado a ser remunerado. O trabalho autônomo, quando você ouve falar, eu trabalho de forma autônoma, o que é o trabalho? É quando você trabalha por conta própria, você mesmo é o seu chefe. Você que determina o seu horário, você que determina o que você vai fazer, o tempo que você vai fazer. Então, geralmente, você é o seu patrão, é assim que a gente fala mais ou menos. Então, o autônomo, ele é dono do tempo de trabalho dele, de quanto ele ganha, quanto é o valor da prestação do serviço dele. Então, esse é o autônomo. É um profissional especializado. Geralmente, são profissionais que, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um mecânico. Às vezes, ele não está trabalhando em uma empresa, mas ele pode prestar o serviço dele de forma autônoma, sem estar empregado em alguma empresa, sem estar em algum lugar, mas ele está prestando o serviço dele. É importante que ele seja registrado, que ele tenha um reconhecimento, que ele faça as contribuições necessárias para que ele possa ter retorno assegurado por lei dessa profissão, de forma autônoma. Então, muito importante, olha lá, regulamentado, importante que ele tenha isso em mente. E tem vantagens e desafios, né? Então você faz o seu próprio horário, você tem as suas folgas, você pode trabalhar o horário que você quer, mas também você vai receber de acordo com o que você trabalha. Se você trabalhou tantas horas, você vai receber tantas horas. Se você trabalhou, não quero trabalhar no dia de hoje, eu sou autônomo, eu posso escolher, mas então você não vai receber naquele dia. Então, você precisa vigiar, você que precisa entender e programar o seu tempo, né? O profissional autônomo, ele é que determina esse tempo. E o empregado, né? Eu sou uma empregada, eu estou trabalhando para alguém em algum lugar. Então, vamos saber como que funciona. É um emprego formal, de emprego formal que a gente fala. Geralmente vocês vão escutar, vocês vão ouvir. Então, eu tenho um emprego formal. O que quer dizer isso? Olha lá, registro na carteira de trabalho. Então, você tem um contrato de trabalho ou um registro de trabalho com aquela empresa ou com aquele lugar onde você trabalha. Então, você tem uma prestação de serviço e você recebe por esse serviço, mas você tem uma carteira assinada, por isso que nós temos aí a carteira de trabalho, né?
E aí é a principal modalidade de emprego no nosso país. A grande maioria das pessoas do nosso país trabalham na modalidade que eles são empregados, né? Eles prestam o serviço e têm a carteira assinada e recebem por esse trabalho. Além disso, eles são assegurados por lei, né? Por várias situações. Eles têm direitos e deveres, né? Todo empregado ele tem direito e dever. E ele é um funcionário ou um colaborador. O que que acontece? Esse nome empregado tem sido mudado aí de acordo com a passagem do tempo, né? A gente sabe que existem transformações dentro da história em relação ao nome das profissões também. Então, o empregado, a gente tem visto muitas empresas mudarem essa nomenclatura. As pessoas passam a chamar, por exemplo, o funcionário que trabalha nessa empresa, o funcionário que presta o serviço. Então, também tem usado muito colaborador, né? O empregado, ele passa a ser um colaborador, ele está colaborando para que aquela empresa cresça, para que aquela empresa se desenvolva. Então, tem se usado esses dois nomes, é importante também a gente saber. E o que é o trabalho informal, né? Como a gente já ouviu falar vários trabalhadores informais que trabalham de forma informal, o que que isso quer dizer para a gente? Sem registro na carteira de trabalho, ele não tem o registro e ele não tem os direitos e os deveres que um trabalhador empregado teria. Então, você corre muito risco, a pessoa que trabalha de forma informal, ela corre risco, né? Elas não têm os seus direitos garantidos, então ela pode precisar em algum momento, ela pode precisar de um afastamento de alguma coisa e ela não vai ter esses direitos garantidos, né? Então, ele também não é registrado em órgãos competentes de forma nenhuma, porque o trabalhador autônomo, ele pode ter uma microempresa, né? Ele abre uma empresa no nome dele, ele faz as contribuições necessárias, ele paga os impostos e ele também tem o direito. Já o trabalhador informal não tem direito e ele também não contribui. Então, quando a gente vai fazer algum trabalho, ou a gente vai escolher uma profissão, eu também tenho que entender quais são os meus direitos e os meus deveres, o que que eu posso e o que que eu não posso. Por isso a gente vem falando disso aqui para vocês. E aí também são pessoas menos favorecidas. O que que quer dizer? São as pessoas de menos estudo, as pessoas que não têm outra forma de trabalho, outra forma de renda. Então, acaba que essas pessoas elas começam a entrar nesse trabalho informal. Elas acabam fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, outro dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Por quê? Porque às vezes é somente isso que a pessoa tem de trabalho para aquele dia, né? Então, tem as pessoas que trabalham não em uma situação específica, mas em várias situações, né? A gente tem vários exemplos e é importante que você pense e conheça também esse trabalho. Então, a gente tem os ambulantes, a gente tem as pessoas que carregam mercadorias. Então, às vezes, hoje foi esse trabalho que apareceu para ela. Amanhã pode ser outro trabalho. Então, ela está trabalhando de forma informal. Ela não tem garantia desse trabalho. Hoje ela tem o trabalho, mas amanhã ela pode não ter, né? Porque ela não tem vínculo aí nenhum. E aí, ó, falta de garantias, é o que eu acabei de falar, não tem garantia do emprego. Ele pode trabalhar hoje, mas amanhã pode não ter emprego para ele, né? Nenhuma atividade. E empresário e empreendedor. O empresário ou empreendedor, ele tem um trabalho muito intenso. Ele, às vezes, é o proprietário, é o dono da empresa ou é um grupo que é dono daquela empresa, não precisa de ser só uma pessoa. Então, a gente tem os microempresários, quando você ouve falar assim, um microempresário ou microempreendedor, é porque a empresa dele é menor, é uma empresa pequena, com poucos funcionários. E a gente tem os grandes empresários também, que têm empresas muito grandes, com muitos funcionários. Tem várias empresas, por exemplo, eu tenho várias lojas no Brasil inteiro. Então, tem grandes empresários e grandes empreendedores. Geralmente,
eles visam muito lucro, né? Eles são, o empresário, ele visa muito lucro, ele quer produzir, ele quer ganhar dinheiro, ele quer crescer a empresa. Então, ele tem essa visão, diferente do empregado, que ele vai ali prestar o seu serviço e pronto, né? O empresário não, ele faz esse trabalho de crescimento, de cuidar do bem do patrimônio, então ele pensa em tudo isso, né? E ele tem ideias, ele pensa em métodos, estratégias, em produtos, então ele está sempre buscando modificar para crescer, né? Ele quer aumentar, ele quer crescer o negócio, ampliar, então essa é a visão aí do empresário ou do empreendedor. E eles podem ser, né, estabelecidos ou também desenvolvidos. Isso é a diferença, né? O empresário, ele já é aquela pessoa que já está bem firme no negócio dele, ele já domina todo o campo de trabalho dele, então a gente fala que esse é o empresário. O empreendedor, ele está em desenvolvimento, ele está crescendo, ele está conhecendo todo aquele processo, então ele está empreendendo, ele é um empreendedor. Então existe essa diferença entre empresário e empreendedor. E quem são os desempregados? São todas as pessoas que não estão trabalhando? Não. O desempregado, ele tem uma classificação para ele. Então, o desempregado, ele não tem emprego, mas ele está à procura de emprego, né? Então, tem uma diferença. Eu hoje resolvi não trabalhar e vou ficar em casa, vou descansar, vou ter um ano aí com o tempo parado, não vou procurar emprego. Então, eu não sou classificada como desempregada. Desempregado é toda pessoa que não está trabalhando, está sem emprego, mas está procurando emprego. Tem condições de trabalho, então olha só, essa pessoa tem condições de trabalhar, ela quer trabalhar, mas ela não conseguiu um emprego, então ela é um desempregado. E tem, às vezes, por quê, né, um desempregado? Por poucas oportunidades de trabalho. Às vezes a gente não tem muita oportunidade de trabalho, então eu fico um tempo aí na classe de desempregados procurando em busca de um novo emprego. E profissões, né? A profissão é um tipo de atividade realizada por um especialista, sendo necessário um conhecimento e ou preparo específico para realizar uma função. O que isso quer dizer? Que a profissão não é simplesmente, hoje eu quero fazer, por exemplo, hoje eu quero trabalhar de confeiteira, eu vou trabalhar enfeitando bolos, fazendo doces. Não é simplesmente, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso saber o que é melhor. Ah, eu quero ser engenheiro, né? Eu quero ser um engenheiro. Será que é simplesmente ir lá e dizer eu sou engenheiro e começar a construir, começar a transformar e começar... Não, existe legislação, existem regras. O que o engenheiro precisa ter para se transformar em um engenheiro, para ser um profissional dessa área? Existem normas, existem regras, existe uma legislação. Não é simplesmente definir eu sou engenheiro e pronto. Não, eu preciso seguir as regras até eu me transformar em um engenheiro, ou em um médico, ou em um professor, ou em um especialista naquela área. Por isso, profissão. Então, nós temos várias profissões, né? As regulamentadas e as não regulamentadas. Qual que é a diferença entre profissões regulamentadas e não regulamentadas? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Regulamentadas, nós temos aí, ó, significa que o seu exercício só pode ser feito por pessoas qualificadas. Então, o que quer dizer? Pela lei que as regulamentou. Então, essa profissão, elas geralmente elas são regulamentadas por lei, né? Existem leis por trás dessas profissões. Então, eu preciso cursar tanto tempo ou um curso técnico ou uma faculdade. Eu preciso passar por etapas, né? Uma vez que eu venci essa etapa, eu preciso de aprovação de outra etapa. Depois eu preciso do meu diploma. Então, por exemplo, por que a medicina tem tanto tempo de faculdade e a pedagogia tem tanto tempo de faculdade e a engenharia, a gente falou de alguns profissionais, né? A enfermagem. Por quê? Porque cada profissão
dentro da regulamentação do nosso país, ela tem uma demanda. Então, a equipe da enfermagem, eles precisam estudar toda uma situação para se transformar em enfermeiro. Ou eu preciso estudar toda uma situação para me transformar em um professor. Então, eu preciso seguir aquelas regras, né? Aquelas normas. E assim me formar e começar a trabalhar como esse profissional. Além disso, eu preciso ser registrado em um órgão que responde por essas questões. O que é isso? Então, você já deve ter ouvido falar, o Conselho Regional de Medicina, a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Então, cada um responde pela profissão que é daquela legislação ali, daquela equipe, daquela lei, né? Então, os advogados, eles são inscritos lá na OAB, os médicos inscritos em outro lugar, os profissionais da saúde, a enfermagem, a educação física, os pedagogos, cada um na sua legislação. Então, você precisa ser regulamentado por lei, né? Eu posso ser um professor e não ter uma regulamentação? Aí eu vou estar fazendo um crime, aí eu vou estar trabalhando com o que eu não sou capacitado, então eu não estou prestando um bom serviço. Ou posso estar prestando um bom serviço, mas eu não estou dentro da lei. É preciso estar dentro da lei. E quais são os não regulamentados? Existem várias profissões no nosso país que não são regulamentadas, mas elas podem acontecer porque, olha só, por exemplo, o DJ, né, a gente tem aí, não são criadas por lei, são reconhecidas por ordens jurídicas, mas não necessariamente exigem uma formação e não possuem legislação específica a seu respeito. Então, por exemplo, para ser um DJ, você não precisa fazer uma faculdade. Às vezes você é muito bom naquilo que você faz, então essa profissão é reconhecida pelas ordens jurídicas, né? Ela não é simplesmente alguma coisa, ela é reconhecida, mas você não precisa fazer uma faculdade, ou você não precisa ser reconhecido em um determinado órgão, mas você pode trabalhar como um DJ, por exemplo. Então, essas são as profissões não regulamentadas. É importante saber que algumas profissões exigem formação em faculdade ou cursos técnicos e outras não. Então, para você se transformar em um profissional, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar quais são as regulamentações daquela profissão. Eu quero fazer uma faculdade de direito. Então, antes de tudo, você precisa entender qual é o caminho que você precisa percorrer para fazer uma faculdade de direito. Eu quero ser eletricista. Então, na lei do meu país, o que eu preciso ter, o que eu preciso saber e em que eu preciso ser aprovado para ser um eletricista. Então, é muito importante você ter essa responsabilidade em relação à profissão que você escolher. E aí, a gente tem, olha, toda profissão, ela tem a sua forma de acontecer, ela tem o seu valor. E para que você possa escolher bem qual será a sua, é importante saber um pouquinho sobre cada uma delas. Então, se você tem dúvidas, se você ainda não definiu qual profissão você quer seguir, muito importante você escolher uma coisa que você gosta de trabalhar, que você se sente bem. Então, pesquise, procure saber se você já trabalha com alguma coisa, já tem alguma profissão, procure saber se ela é regulamentada, quais são os documentos necessários para você se regulamentar, se você tem direitos, se você tem deveres, muito importante saber sobre isso. Alguns exemplos de profissões, né? Advogados, bombeiros, costureiras, dentistas, médicos, a gente tem engenheiros, pintor e professores. Então, existe várias profissões, eu dei exemplo de algumas aqui, tá bom? E curiosidades, quais profissões não existem mais? A gente já falou, eu já falei aqui de algumas coisas da história, né? Então, o datilógrafo ainda aí nos nossos tempos,
ainda existem pessoas que a gente conhece, que já fizeram datilografia, mas as crianças bem pequenas, elas já não conhecem mais essa profissão. Eram pessoas que usavam máquinas de escrever, também eram chamados de digitador. A máquina de escrever, o computador veio substituir a máquina de escrever, então a gente não tem mais essa profissão, né? A gente tinha uma pessoa especializada para datilografar, né? Ela tinha um curso, ela tinha que aprender a datilografar com muita rapidez, inclusive, mas hoje ela já entrou em desuso, já não se usa mais datilografar. A gente tem também, olha, o telegrafista. O telegrafista era o profissional que usava o telégrafo para transmitir mensagens de longa distância. Era muito importante essa profissão, inclusive era uma profissão muito difícil, porque o telégrafo ele tinha que ter muita atenção. Ele tinha que conhecer muitos códigos, então era muito difícil, ele era muito respeitado. Então, ela também entrou em desuso. Hoje não existe mais o telégrafo, não é o instrumento de comunicação usado hoje. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o computador, o e-mail. Então, ele entrou em desuso, então essa não é mais uma profissão que existe nos dias de hoje. Ela já ficou na história. E a gente tem aí, ó, algumas que estão em transição, né? O cobrador de ônibus, por exemplo, ele era responsável por pegar o dinheiro que o passageiro ia autorizar a passagem para a frente ou para o interior do ônibus. Esse era o cobrador de ônibus. Hoje ela está em transição. As empresas estão evoluindo, então as pessoas já passam o cartão ali, já computa ali a passagem que pagou e ele pode entrar. Antes tinha em todo o ônibus, tinha um cobrador. Então já está evoluindo, é uma profissão que está entrando em desuso, aí também não está, ela vai acabar com o passar do tempo. A gente entende, né? E com essa evolução pode ser que ela venha a acabar. Mas existem profissões que estão surgindo, né? Profissões novas que não existiam e que agora, com a evolução, elas estão precisando de pessoas especializadas nessa área. Uma delas é o informacionista, né? Então, o que acontece? Essa pessoa é o profissional responsável por trabalhar com aspectos da tecnologia e da genética. Então, é um profissional extremamente qualificado. Ele precisa de muito estudo, precisa de ser uma pessoa extremamente especializada naquilo que ela faz. Então, é um profissional novo que está chegando aí. Outro profissional novo é o especialista em mobile marketing. Sua função está muito atrelada com as tecnologias relacionadas a celulares, tablets. Por quê? Porque isso hoje é o que tem sido mais usado. Então, a gente precisa de profissionais especializados para essa profissão. Não pode ser qualquer pessoa, eles precisam entender sobre o que eles estão fazendo, sobre o que eles vão criar. Então, são profissões novas que estão surgindo aí no mercado de trabalho. Para a atividade de hoje, eu vou sugerir que em seu caderno você fale um pouco sobre o seu trabalho. Caso não tenha, fale um pouco sobre o que deseja fazer ou está à procura, né? Se você trabalha em casa, se você não tem um trabalho formal, você conhece alguém que tem, fale um pouco sobre esse trabalho. Se você ainda não sabe escrever um texto, escreva o nome da profissão. Qual é a profissão que essa pessoa exerce? Qual é a sua profissão? Se você tem. Se você já tem uma profissão e já consegue escrever um pouco mais, fale um pouquinho sobre ela, sobre o seu caderno, com o que você trabalha, quanto tempo de trabalho por dia você faz, quais são o seu horário de entrada e de saída, se você tem algum horário de descanso. É muito importante a gente conhecer as normas e as regras da nossa profissão, né? E para vocês, eu desejo um bom trabalho e que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula, pessoal!